Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, trabalhando com vocês a parte de literatura. Vamos lá para a nossa aula 38.1, literatura. Acompanhe comigo. Temos aqui o seguinte, pré-modernismo. Vamos ver a história social, a linguagem do modernismo, Canudo, miséria e violência, os sertões, o Brasil esquecido, o texto e o contexto em perspectiva multidisciplinar, as coordenadas do século XX e a bela época. Conhecendo aqui a habilidade da aula. Identificar os efeitos estéticos da linguagem literária, que é a plurissignificação, permitindo que a escrita literária seja aberta e ofereça espaço para a participação ativa do leitor. Como vocês sabem, amado, o objetivo de trazer o texto atual é para você, amadinho, ganhar repertório, né? Conhecer a estrutura, né, argumentativa de outros escritores, para ter o contato. Então, vamos lá. Cancelar é bom ou é ruim? A cultura do cancelamento é um tema que divide opiniões entre os favoráveis e os contrários à prática virtual. Alguns acreditam que esse tipo de manifestação nas redes sociais são formas de expor autoridades e figuras públicas privilegiadas e protegidas por seu status social. Há os que defendem também que as redes sociais dão espaço de fala a grupos social e historicamente excluídos. Dessa forma, os cancelamentos trazem à tona velhos problemas sociais e dão a chance desses grupos amplificaram suas críticas, cobrarem ações de autoridades e figuras públicas, até mesmo fazer denúncias de violações aos direitos humanos. Por outro lado, alguns especialistas afirmam que o ato de cancelar pessoas não promove de fato mudança nas estruturas sociais, nem proporciona pensamentos críticos. Outros ainda consideram que a cultura do cancelamento é um tipo de lixamento virtual, no qual usuários buscam fazer justiça com as próprias mãos e agem de forma autoritária e punitiva. Então, aqui a questão do cancelamento é bom ou ruim? Tema a estudar para se obter uma redação nota 1000. Como vocês sabem, aqui nós temos também a presença de uma charge, né, que é um gênero textual que serve para quê? Qual o objetivo da charge? É fazer uma crítica. Belezinha? Uma crítica social. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, que é literatura pré-modernismo. Então, o pré-modernismo, amado, não é uma escola e nem um estilo literário, tá bom? Não é um movimento literário, não é escola, não é um período literário, é um período de quê? De transição. Foram, essa questão do pré-modernismo, 20 anos, belezinha? Aqui tem uma imagem, beleza? Que é uma foto de Flávio de Barro, dos sobreviventes da Guerra de Canudos. Exatamente, vocês vão se aprofundar neste assunto lá na aula de História com o professor Louro, com o professor Beto, beleza? Então, nós temos aqui o seguinte, como quando a gente fala da literatura, né, sempre vai andar assim, você vê o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo
pelo contexto histórico, tá certo? A questão, o que acontece no mundo? Sempre vai estar relacionado a alguma guerra, né? Alguma evolução. Lembra lá do período do romantismo, que é a Revolução Francesa, né? A questão da Revolução Industrial, tudo isso, estão lembrados? Então aqui do pré-modernismo não vai ser diferente, tá bom? Então nós temos aqui rendição dos conselheiristas em 2 de outubro de 1897, 300 prisioneiros em Canudos. Essa guerra fez o quê? Parte do contexto em que surgiram obras pré-modernistas, tá certo? Lembra lá a questão, o que nós temos lá no pré-modernismo? Que foi de 1900, eu coloquei 1900 aqui a 1922, mas temos aí de 1902 a 1922, 20 anos, ó, de transição para chegar, vamos falar assim, é o neo-realismo, novo realismo, tem essa nomeação também, beleza? Então, o que está acontecendo no mundo nesse período? A ciência, que vinha progredindo bastante desde o século XIX, continua a se desenvolver no século seguinte, vai mudando cada vez mais a vida das pessoas. Estamos em tempo de telefone, olha aí a chegada do telefone, avião, automóvel, cinema, lâmpada, né? A lâmpada elétrica. Então, houve o quê? Uma evolução. O que acontece também nesse período, né? Do pré-modernismo? Temos aí também período de crença no progresso, chamado de Bela Época, período que receberá duro golpe por causa da Primeira Guerra Mundial, que quando acontece a Primeira Guerra Mundial? De 1914 a 1918. Mas quem vai explicar isso melhor para vocês? Professor Lorismar. Então nós temos aqui, no início do século XX, a literatura brasileira atravessava um período de transição, ó. De um lado, ainda era forte a influência das tendências artísticas da segunda metade do século XIX. De outro, já começava a ser preparada a grande renovação modernista, cujo marco no Brasil é a Semana da Arte Moderna, que é de 1922. Esse período de transição que não chega a se constituir um movimento literário, é chamado o quê? Pré-modernismo. Aqui mais outra foto para você ficar ligado, ó. População reunidos, né? Na época do início da Guerra de Canudos, né? Que foi de 1996 a 1997. Beleza? Aqui esse período. Aí, o que nós temos aqui também, né? O Brasil, nesse período de transição para o século XX, né? Tentava conviver com o novo sistema republicano, ao mesmo tempo que via brotar revoltas, como a Guerra de Canudos, a revolta da chibata, a revolta da vacina, né? A Guerra do Contestado, os movimentos grevistas em São Paulo, no Rio de Janeiro e o cangaço do Nordeste. O que nós temos? Acreditava-se que, com o término da monarquia, uma nação moderna surgiria, oferecendo aos seus trabalhadores condições sociais, empregatícias, mais justas e menos desiguais, algo que infelizmente não aconteceu. Dominava a economia do país os plantadores de café de São Paulo, os criadores de gado de Minas Gerais, o fenômeno que ficou conhecido como política do café com leite. Aliás, a região sudeste do país era o centro econômico do país. Vamos aqui um pouquinho, né, para você observar essa questão. O sertanejo é, antes de tudo, um forte, escreveu Euclides da Cunha, em Os Sertões, em 1902, ó. O resultado de uma observação minuciosa da campanha de Canudos, em 1897.
Bahia, onde fora correspondente do jornal O Estado de São Paulo, antes chamado da Província de São Paulo. Monteiro Lobato, em junho de 1904, observou: tentei arrancar de mim o carnegão da literatura. Impossível. E continuou a escrever para adultos e crianças do Brasil, criando inclusive a boneca Emília, perguntadeira e faladeira e Jeca Tatu, metonímia dos caboclos brasileiros da ocasião. Lima Barreto, naquela época de transição para a modernidade, fez vir à luz Policarpo Quaresma, símbolo dos patriotas que acreditavam no Brasil da República, da espada. É tomada como louco, internado em hospício, quando sugere ao Congresso que proclame o tupi como oficial do país. O pré-modernismo é isso, fase de transição, que agrega inúmeras tendências. Então, vamos compreender esta questão da arte moderna. Temos aqui, implica conhecer o formidável conjunto de transformações que ocorreram nesse período, desenvolvimento científico e tecnológico, invenções, guerra mundial, revolução comunista. Temos aí também e a forma de ver e sentir o mundo delas, decorrente que se manifestou uma nova forma de expressão artística, que é a arte moderna. Conhecendo agora o sincretismo, que é a luta do velho e do novo. As estéticas literárias não são estanques entre si. Muitas vezes se tocam e se influenciam e se fundem. Quando surgiram os autores pré-modernistas, assim como as primeiras influências dos movimentos artísticos europeus, queriam impulsionar o modernismo brasileiro. Os autores realistas, naturalistas, parnasianos e simbolistas ainda estavam em grande parte vivos e escrevendo. As novidades. Embora os autores pré-modernistas ainda estivessem presos aos modelos do romance realista, naturalista e da poesia simbolista, duas novidades essenciais podem ser observadas em suas obras. Quais são? O interesse pela realidade brasileira, a busca de uma linguagem mais simples e coloquial. Beleza? Então aqui ele já vocês observaram que nos outros períodos, o que aconteciam? Eram bastante a cópia. O que acontecia lá fora, vinham de lá e copiavam, porque vinham lá e traziam para cá, para o Brasil. Tá certo? Então, o pré-modernismo não constitui, como já foi falado, uma escola literária. Os autores não seguem aquelas características comuns, como aconteciam nas outras escolas. O que eles vão apresentar? Eles vão apresentar as variedades, tanto no estilo quanto na temática. Beleza? O movimento modernista no Brasil ocorreu em 3 períodos, que vão de 1922 a 1945. Aqui foi o reflexo da história política e social do país. Olha só aqui que está acontecendo, nessa chargezinha aqui, Veja aí o ano, 1922. Deixa eu colocar aqui a canetinha para você, focando aqui, não chegou a questão, a questão da evolução? Chegamos à época do acontecimento que causou grande tumulto e mudou a arte brasileira. A Semana de 22, ou a Semana da Arte Moderna. Aí não foi uma semana de arte moderna, foi apenas 3
dias. É a parte da semana de arte moderna que o modernismo toma consistência no Brasil. Aí quais foram os principais autores, né? Os principais autores no Brasil? Nós temos Lima Barreto, olha bem, Lima Barreto, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e Augusto dos Anjos. Nesse momento, temos a literatura e a arte como resultado das mudanças na política, na economia e sociedade. Beleza? Aí vamos aqui temos o convite, né? Dá um trechinho aí para vocês, né? Do Teatro Municipal, vamos dizer. Olha só como era escrita. Ó, se você observar aí, ó, amanhã 19 de fevereiro, ou 17 de fevereiro, desculpa, né? O último grande festival, ou melhor, o primeiro festival Semana da Arte Moderna com concurso, Vilas Lobo. Um trechinho aí, ó, fevereiro, ó. A República proclamada em 1889, a curto prazo não trouxe grandes mudanças na estrutura das famílias brasileiras, mas, ao lado do processo de abolição dos escravos, feito sem planejamento social, fez com que pequenos conflitos aflorassem em todo o território nacional. Então, aqui, né, ainda essa questão, né, que em 1888 houve o quê? A abolição, né? Mas aí também em 1800, um ano depois, o que aconteceu em 1889? Houve o quê? O Brasil deixou de ser monarquia e passou a ser republicano. Aí todo mundo lá, o que aconteceu, né? Aí não tinha mais escravo, mas mesmo assim ainda houve aquela questão vamos dizer assim, uma desigualdade, né? Social, ainda continuou porque não houve aquele planejamento, tá certo? Então, o que diz aí, ó? Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Ó, ainda tinha essa questão da escravidão, né? Querendo ou não, só era liberto, mas ainda era escravo. Um dos mais conhecidos foi a Guerra de Canudos, que durou cerca de um ano, de novembro de 1896 a outubro de 1897. Apesar da importância histórica do movimento liderado por quem? Por Antônio Conselheiro, a Guerra de Canudos também foi imortalizada pela literatura na obra Os Sertões de Euclides da Cunha. Tá certo? Então aí você vê essa questão que houve um grupo, né, que acompanhava o Antônio Conselheiros e a multidão foi crescendo. Agora aqui vamos ver essa questão, né? Que tem nesse período de transição? Nós temos a ruptura com o passado, né? Os autores adotaram inovações que feriu o academicismo. Temos também a questão do regionalismo, que é a realidade brasileira, ela é exposta a ser uns traços idealizadores do romantismo. A miséria do homem do campo é apresentada de forma chocante. Temos também aqui a literatura de denúncia, tá? Os livros são em tom de denúncia da realidade brasileira. O Brasil oficial é substituído por um Brasil não oficial, principalmente o sertão nordestino, os caboclos interioranos, realidade dos subúrbios. O que nós temos aí também? A contemporaneidade, né? A literatura retrata fatos políticos, situação social, situação econômica
e social contemporâneos, né? Diminuindo a distância entre a realidade e a ficção. Então, aí o que os autores escreveram, o que realmente estava acontecendo durante o quê? Este período, tá certo? Sempre buscavam mostrar a realidade. Então, quando a questão do Euclides da Cunha, né, de escrever de estar lá presente e registrar essa questão da guerra, ele registrava tudo e acabou escrevendo o livro, né? Ele era militar, eu estou falando da questão do Euclides da Cunha, né? Militar, ele foi engenheiro e jornalista. Aí, qual foi a obra de maior importância? Foi qual? Os Sertões, né? Que surgiu por ele ter feito a cobertura jornalística da Guerra de Canudos. Então, ele foi a partir daí que ele fez o livro, né? Tanto que ele dividiu em 3 partes, que ele fala da terra, né? Que é o estudo geológico do sertão baiano, e fala do homem, que é as considerações sociológicas sobre o sertanejo, e a luta, a qual narra os conflitos entre os jagunços, liderado por Antônio Conselheiro, e as tropas militares do governo republicano. Aqui, ó, e o sertão virou mar de sangue, porque houve várias, né, foram vários conflitos, amados, né, várias mortes. Vamos ver aqui mais um pouquinho aqui para vocês, ó. Os sertões, linguagem jornalística na literatura, prosa. Observa-se sobre a evolução da literatura e a sua relação com as páginas de folhetins, gazetas, jornais diários. Os jornalistas e escritores se cruzavam e por isso temos grandes nomes associados à história do jornalismo. As novidades trazidas pela República e os conflitos da época eram de interesse de classe média que se informava através dos jornais. Então, na poesia pré-modernista, o autor de maior destaque nesse período foi Lima Barreto. Aqui temos a imagem do filme, né? Guerra de Canudos, super indico, tá bom? Que vai falar que se você ler Os Sertões, você vai ver que está retratando da Guerra de Canudos. Então, nós temos aqui Os Sertões de Euclides da Cunha, apresentavam grandes números de vendas quando colocados em formato de livros. Para se ter uma ideia, estima-se que em menos de 2 meses a primeira edição da obra estava o quê? Esgotada. Foi rápido. Aí o que nós temos aqui? Os Sertões foi levado ao cinema pelo diretor roteirista Sérgio Rezende em 1997. Super indico. Uma boa dica para você entender essa questão desses conflitos que houve nesse período lá do pré-modernismo. Como já havia falado, esta obra Os Sertões ela tem 3 partes. O que está relacionado a cada parte? Vamos lá, a primeira parte é a terra. Veja aqui, Euclides da Cunha, né? Então nós temos aqui barbaramente estéreis, maravilhosamente exuberante, né? O que vai tratar? O que vai ser falado aqui? Traça um primoroso e detalhado perfil das condições geográficas brasileiras, né? É a questão lá do sertão baiano, beleza? Essa primeira parte do livro A Terra de Os Sertões. Vamos ver a segunda parte, né? Que vai falar lá, tá nomeado como o homem. Esse homem é quem? É o sertanejo. É, antes de tudo, um forte, um guerreiro, né? Então, é o homem do sertão, né? Então, vamos lá. Aqui são o homem, né?
Aqui são citados os formadores da etnia nacional, que vai misturar o índio, o negro, o branco, português e o resultado do que? Da mistura, a miscigenação. Beleza? A terceira parte é a luta. A luta, né? Que tudo foi feito. Por quem? Pelo Antônio Conselheiro. Aí, de que diz lá? O Antônio Conselheiro, ele faleceu, né? Dia 22 de setembro. Ali o encontro numa manhã, Antônio Beatinho. Estava rígido e frio, tendo aconchegado do peito um crucifixo de prata. Então, aí você percebeu, né, que quando ele fala a questão da luta, a luta de Antônio Conselheiro e suas tropas contra a República, né, o governo republicano. Falou, né, de Euclides da Cunha, agora aqui chega a pessoa, né, este rapaz, Euclides da Cunha, um republicano descontente. Ele nasceu em 20 de janeiro de 1866. Meu Deus, para que tanta vírgula? Não há necessidade dessa vírgula não, tá bom? Mas isso é uma. No estado do Rio de Janeiro. Formou-se em engenharia militar e em ciências naturais. Beleza? Como disse, foi militar, engenheiro e jornalista. Aí vemos aqui. Cobriu o conflito de Canudos como correspondente do Jornal do Estado de São Paulo. Morreu tragicamente. Olha o ano, dia 15 de agosto de 1909. Invadiu a residência do cadete Delimando de Assis, amante de sua esposa Ana, e foi morto a tiro no episódio conhecido como a Tragédia da Piedade. Belezinha? Aqui um pouquinho de Euclides da Cunha. Os Sertões são um livro de difícil classificação, pois apresenta características. Vamos ver. Primeira, de texto literário, por captar a sinceridade de alma simples e leal do sertanejo. De tratado científico, por analisar as características do solo do sertão nordestino. De investigação socioantropológica, por se preocupar em caracterizar minuciosamente o sertanejo ou a explicar a gênese do Antônio Conselheiro como líder messiânico. De matéria jornalística, por registrar em detalhes as lutas entre as tropas oficiais e os revoltosos. Então, aqui as principais características do livro Os Sertões, do que se retrata. Agora, temos aqui Afonso Henrique Lima Barreto. Quem foi este moço, né? Nasceu em 13 de maio de 1881, né? Ele é mestiço, suburbano, carioca. Teve uma vida bem repleta de quê? De dificuldades. Ele abandonou os estudos para ajudar o quê? A sua família. Temos também curiosidade, foi jornalista, funcionário público, de onde foi afastado em decorrência do alcoolismo, doença que motivou 2 internações no hospício. Amadinho Lima Barreto. Então aqui, ele é descendente de escravo, sentiu na pele a exclusão social devido à sua origem, inclusive no meio que acadêmicos, como já foi falado. Além do alcoolismo, enfrentou diversos problemas de saúde em sua vida e foi internado no hospício por mais de uma vez. Em 1905, trabalhou como jornalista no Correio da Manhã, lançou em 1907 a revista Floreal. Em 1909, o seu primeiro romance foi editado em Portugal, Recordações do Escrivão, de Isaías Caminha. Já o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma foi publicado pela primeira vez em 1911, no jornal Comércio, em forma de folhetim.
Aí nós temos aqui as principais obras de Lima Barreto. Recordações do escrivão Isaías Caminha, que tematiza preconceito racial e crítica ao jornalismo carioca, em 1909. Tem um Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é inicialmente publicado em Folhetim, em 1915. Morte e Vida de M.J. Gonzaga e Sá, 1919. Clara dos Anjos, 1948. E os contos Histórias e Sonhos, Sátira Política e Literária e Brusudangas. Agora aqui para vocês, esse daqui que é bem conhecido, né? Que é Monteiro Lobato, né? Nasceu em Taubaté em 1882, homem de grande diversidade e talentos, foi considerado gênio e pioneiro da literatura infanto-juvenil, formou-se em advocacia por imposição do avô, o Visconde de Tremembé. Contudo, sua vocação era mesmo as artes, pintura, fotografia e o mundo das letras. Assim, os melhores frutos da fazenda da sua propriedade foi o livro Europeias, de 1918. Esta obra apresenta o Jeca Tatu, personagem parasitado por um jardim zoológico, sendo papudo, feio, molenga e inerte. Tá certo? O que nós temos aqui, né? Em relacionada ao livro do Europeias, né? De 1918, né? É um livro de contos que está seu primeiro personagem, que de sucesso, o caboclo Jeca Tatu, que foi falado. E projetou-se a partir da menina do narizinho arrebitado em 1921, presta atenção, quando começa a aparecer o universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que elevou ao patamar do criador da literatura infanto-juvenil brasileira. Quais as principais obras, né, de Monteiro Lobato? Europeias, Ideia de Jeca Tatu, Cidade Morta, Negrinha, Mundo da Lua, O Macaco que Fez Homem, O Choque das Raças. Literatura infantil tem o Saci, Caçada de Pedrinho, Serões de Dona Benta, O Poço de Visconde, História de Tia Anastácia, O Pica-Pau Amarelo. Tá bom? O Pica-Pau Amarelo, amadinho. Vamos lá, mais outra aqui. Agora ele, né, José Pereira da Graça Aranha, de São Luís, 21 de junho de 1868, Rio de Janeiro, né, de 1931. O que nós temos aqui de Graça Aranha? Foi um escritor, diplomata brasileiro e imortal da Academia Brasileira de Letras, né? Considerado um autor pré-modernista no Brasil, sendo um dos organizadores da Semana da Arte Moderna de 1922. A publicação do romance Canaã foi um dos grandes marcos para o nacionalismo e o pré-modernismo, em especial nos anos de 1902 a 1922. Quais as principais obras? Temos Canaã, né, romance de 1902, Estética da Vida, é um ensaio de 1921, Espírito Moderno de 1925, que é um ensaio também, Viagem Maravilhosa, romance de 1927, Futurismo, Manifesto de Marinette e seus companheiros, 1926, o meu próprio romance de 1931, que é o texto autobiográfico, e o Manifesto dos Mundos Sociais de 1935. E aqui, né, o livro Canaã, de Graça Aranha, né, publicado no Brasil pela primeira vez em 1902. Romance novela aborda a imigração da alemã no estado do Espírito Santo, no intermédio de conflito entre os personagens principais, Mical e Lentes, que representam diferentes linhas filosóficas. Temos também aqui, né, Augusto dos Anjos, né, paraibano e poeta de maior destaque nos tempos pré-modernistas. Apesar de usar o conhecido soneto, consegue ser original utilizando uma linguagem impactante, né? Temos aí, ele usa bastante soneto, a questão na poesia, né? Ele formou-se em Direito, mas foi professor de literatura. Publicou um único livro de poesia, Sua obra é científica, profundamente pessimista. Trabalhou, assim como o parnasiano simbolista, com sonetos e versos decassílabos. E sobre a Belle Époque, o que nós temos aqui?
é instaurada lentamente no país, por meio de uma breve introdução que começa em meados de 1880. E depois ainda sobrevive até 1925, sendo aos poucos minada por novos movimentos culturais. No Brasil, difere de outros países, seja pela duração do período, seja pelo avanço tecnológico, que se deu principalmente nas duas regiões mais prósperas do país na época, a região do ciclo da borracha, que foi Acre, Amazonas, Rondônia e Pará, e a região cafeeira, São Paulo e Minas, que houve a questão do progresso. A Bela Época, do francês Bela Época, foi um período de grande otimismo e paz desfrutado pelas potências ocidentais, sobretudo as europeias, em 1871 até 1914, quando eclode da Primeira Guerra Mundial. Esta época áurea foi possibilitada em grande parte pelos avanços científicos e tecnológicos, os quais tornaram a vida cotidiana mais fácil, bem como firmaram a crença de prosperidade e esperança no futuro. Aqui, né, neste período, quando aqui é a cidade de Manaus, né, a história em imagem, né, que foi nesse período a questão da borracha, né? Não teve o destaque da borracha? Aqui se destacou, né? A borracha, amadinho, né? O ciclo da borracha. Então, houve o progresso. Tá certo aqui? Então, terminando a nossa primeira parte da aula e daqui a pouco retomo para nossa revisão. Até lá!